Os Intocáveis é um filme policial americano lançado em 1987, dirigido por Brian De Palma, produzido por Art Linson e escrito por David Mamet. O filme é vagamente baseado no livro do mesmo nome, The Untouchable, lançado em 1957, e nos eventos da vida real em que foi baseado, mas a maior parte do enredo do filme é ficcional. O filme é estrelado por Kevin Costner, Charles Martin Smith, Andy Garcia, Robert De Niro e Sean Connery, e conta a história do Eliot Ness, interpretado pelo Kevin Costner, enquanto ele forma a equipe dos Intocáveis para levar Al Capone, interpretado pelo Robert De Niro, à justiça durante a Lei Seca. A trilha sonora do filme foi indicada ao Grammy e foi composta por Ennio Morricone e apresenta música da época de Duke Ellington. Os Intocáveis estreou em 2 de junho de 1987 na cidade de Nova York e teve o lançamento geral em 3 de junho de 1987 nos Estados Unidos. O filme arrecadou 106 milhões e 200 mil dólares em todo o mundo e recebeu críticas geralmente positivas dos críticos, e foi indicado a 4 prêmios da Academia do Oscar. Sean Connery ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante. A Lei Seca dos Estados Unidos, ou Prohibition, que durou de 1920 até 1933, foi um período em que a produção, o transporte e o consumo de bebidas alcoólicas eram vetados por todo o território norte-americano. E é neste contexto, mais especificamente nos anos de 1930, que se passa esse filme, Os Intocáveis. O roteiro do filme foi escrito por David Mamet e baseado no livro de Oscar Frehley e Eliot Ness, e na série de televisão chamado The Untouchable, que durou de 1959 a 1963. Os Intocáveis é um filme que trata seus personagens como verdadeiros heróis americanos. Pouco importa para o roteirista contra o que exatamente eles lutam, pois o que vale é o fato de que eles enfrentam algo que é errado perante a lei. Neste aspecto, o grupo que dá título ao filme representa a lei à sua forma mais pura e correta, e isto é formidável, tendo em vista que o título que o grupo recebe foi em função justamente da firmeza dos seus integrantes frente às tentativas de suborno e a pressões de diversos tipos que sofriam de variados membros da sociedade, desde políticos até os próprios colegas de profissão. Dando esta abordagem feita dos personagens, Brian De Palma não mede esforços para que o espectador os enxergue da maneira heróica com que foram concebidos, assim usando como muleta a evocativa trilha sonora de Ennio Morricone. É uma pena que em alguns momentos o cineasta encare esta característica do material que tem em mãos, como quando o grupo faz uma visita repentina aos correios da cidade. Neste sentido, o cineasta também pesa a mão na própria concepção do universo de sua obra.
Se por um lado as ruas de Chicago são retratadas de tal forma que surgem maiores, desabitadas e mais limpas do que o habitual, indicando o quão menor a população era naquela época, por outro lado exagera na exposição do estilo de vida representado pelo American Way of Life, tão em voga nos anos de 1920 e 1930, e as cenas embaladas pela trilha sonora de Ennio Morricone, que envolvem a família dos Needs, são particularmente desconfortáveis de se ver. Mas, se a trilha sonora é mal utilizada por Brian De Palma nesses instantes, o mesmo não pode ser dito do restante do filme, seja na construção de momentos mais tensos e agitados, sejam em momentos mais sentimentais e tocantes. O cineasta acerta em cheio, e o trabalho do genial compositor Ennio Morricone é irrepreensível e de grande importância para o funcionamento da narrativa do filme. Mas a principal característica deste Os Intocáveis é, sem dúvida alguma, a forma extremamente estilizada com que o universo e os personagens que o habitam são retratados. A câmera do Brian De Palma é um esplendor invejável, contando com movimentos elegantes e enquadramentos econômicos e memoráveis. Os figurinos belíssimos de Marilyn Vance, fornecidos por ninguém menos do que o estilista italiano Giorgio Armani, em particular os ternos, possuem textura e composição de encher os olhos, e a direção de fotografia de Stephen H. Brunel banha os cenários e os figurinos com cores quentes e intensas, tornando a experiência visual fornecida pelo longa um espetáculo à parte. Também perceba o cuidado do departamento de arte do filme ao compor os cenários vistos ao longo da projeção, desde os luxuosos aposentos de Al Capone até as escadarias gastas da estação do metrô, passando pelo humilde apartamento de Malone. O espectador não consegue desgrudar os olhos da tela, não apenas pela estética apurada do filme, mas também pela direção precisa do Brian De Palma. Além do ritmo envolvente que fornece ao seu trabalho, o cineasta demonstra domínio absurdo sobre a construção de cenas tensas e angustiantes, ironicamente deliciosas de se ver. Assim, a cena que se passa no apartamento do Malone, onde uma câmera subjetiva é utilizada, os eventos que se desenrolam na casinha da fronteira dos Estados Unidos com o Canadá. E a icônica sequência da estação de trem ilustram muito bem a habilidade de Brian De Palma por trás das câmeras. E estas cenas são tão bem conduzidas que, infelizmente, algumas outras empalidecem diante delas, como a perseguição vista no terceiro ato, por exemplo. E desta forma, chegamos ao fim deste Os Intocáveis. É surpreendente constatar que, mesmo tantos anos depois
Desde o seu lançamento, o filme não envelheceu em praticamente nada. De fato, o longa possui deslizes, mas para cada deslize existe uma estratégia certeira dos seus realizadores. Em suma, um trabalho extremamente vigoroso e recheado de energia, com um aspecto visual primoroso, uma direção hipnotizante, um elenco eficaz e diversos momentos memoráveis. Um grande trabalho dos anos 80, que sobreviveu bem ao tempo e continua sendo uma excelente pedida quando se trata de cinema de qualidade.